É o Santa Cruz Futebol Clube em destaque. O Santa Cruz que volta a campo na quinta-feira para jogar no Arruda, mas se prepara para essa partida da quinta-feira com muita novidade na terça-feira tricolor. Não é isso, João Vitor? Boa noite para você. Boa noite, Haroldo. Boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Pois é, uma semana bem agitada, né, no Santa Cruz. E olha que o Santa ainda vai ter jogo na quinta-feira. E é um jogo decisivo. E pouco está sendo falado do jogo, que é importante para o Santa Cruz. Eu já quero começar o noticiário dizendo o seguinte: 3.301 ingressos vendidos de forma antecipada. O jogo é quinta, ainda tem a quarta. Caruaru City. Exato. Mas ainda é pouco, né? Pouquíssimo a parcial ainda de ingressos. O Santa contra o Náutico botou mais de 15 mil. Contra o Afogados botou mais de 9 mil. Mas para esse jogo contra o Caruaru City, por enquanto, um público pequeno, viu? Acho que passa também até pela pouca divulgação, né? Por conta dessa questão do Hugo, de outras situações que repercutiram mais ao longo da semana. Agora, o torcedor, o horário não é ruim, né? Não, esse horário, inclusive, eu até ia falar isso com o Boris, agora há pouco no noticiário do esporte. O horário de 8 da noite é bom, né? O horário de 8 da noite nem é tão cedo demais, que o cara sai correndo para ir para o jogo. Dá tempo de largar do trabalho. Nem está muito tarde também, então o horário de 8 da noite é bom. Eu acho que é mais uma questão de proximidade da partida mesmo. Talvez a movimentação seja melhor amanhã. A cultura dos pernambucanos não muda, né? Sempre é de comprar ingresso em cima da hora. A gente pede sempre que se compre antes, enfim. Mas eu acho que vai ser um público aí de 8 a 10 mil. E eu tenho aquela questão no final do mês, né? Também. Janeiro é aquele mês estranho, né, João? Aí vem clássico por aí. Janeiro mexe no bolso, né? Janeiro é o mês de pagar todos os presentes de dezembro. Todos os IP da vida, IPTU, IPVA, vai chegando tudo. Maria, eu não lembro isso não, mesmo. É o mês dos boletos depois da festa do fim de ano. Mas, João, eu acho que vai ficar em torno de 10 mil. É por aí. Eu acho que não passa de 10 mil. Deve ficar entre também estou esperando esse público aí. Deve ser o mesmo público do jogo com Afogados, né? Que foi um pouco mais de 9 mil. Isso. Deve ser um público parecido a esse aí. Mas vamos com as idas e vindas do Arruda. Eita, meu Deus do céu. Pois é, depois de muita expectativa nessa resolução, a gente ia trazendo ontem aqui, né? Não tem outra situação. O Santa vai tentar um acordo para o desligamento do Hugo Cabral. E hoje, no meio da tarde, a diretoria do Santa confirmou de forma oficial, né, através do grupo do WhatsApp dos setoristas, depois foi passado para o Twitter, para o Instagram, que Hugo Cabral não faz mais parte do elenco tricolor. É claro que houve o estopim para essa saída do Hugo, e foi, claro, esse ponto do desrespeito ao técnico, aos jogadores, à torcida, ao grupo, que foi o fato de se recusar e ter saído na substituição, mas foi uma sequência também, né? O Hugo chegou depois, na apresentação, ficou naquela indecisão se o Hugo vinha ou não vinha. O Santa teve que mandar uma cobrança para o Hugo, dizendo que iria acionar na justiça, porque ele tinha o contrato com o clube, e a informação é que ele queria ficar com o Vila Nova. Ele chegou dizendo que não existe, que a imprensa estava mentindo, que ele estava com a família, mas aquilo já teria chateado o Ranieri, até porque o treinador se apresentou, estava treinando o grupo, e cadê o jogador que tinha contrato? Teve aquela questão do Náutico que também provoca não só o fato, só entre aspas, tá? O fato da frase homofóbica, que ele conhece, porque ele jogou no Náutico, ele sabe o significado daquele apelido, mas o fato de agitar um ambiente que estava tranquilo para o clássico, né? E o Santa não está ainda com um grupo que possa se garantir assim, de dizer que vai vencer um jogo, que vai provocar o adversário. Aquilo também na comissão técnica não saiu tão legal. Para os jogadores, não. Os jogadores acharam normal porque o Hugo é daquele jeito, né? Ele gosta de provocar mesmo. Mas a comissão técnica não digeriu bem. Então foi se juntando, né? Uma coisa ali, uma coisa lá, discussões bestas, né? Com algum determinado atleta. Teve aquele lance lá com o Anderson Ceará. E o lance com o Anderson Ceará, a justiça seja feita. O Hugo era o certo, que era ele o batedor de pênalti. Mas aí ficaram discutindo ali para pegar a bola. Enfim, foi uma série de coisas. A diretoria do Santa já estava identificando também que o Hugo não estava feliz no Santa Cruz, que ele voltou diferente. É aquela coisa do cara que voltou, mas não queria estar lá, né? Parecia. Ele nega, ele disse que queria estar no Santa. Pelo que apuramos, ele queria continuar,
por isso ele procurou o técnico para pedir desculpas, por isso ele procurou o grupo para pedir desculpas, por isso ele tentou se desculpar com a diretoria, mas Raniel Ribeiro disse que não trabalharia mais com o Hugo depois do que aconteceu, até por uma questão de hierarquia para o futuro, né? Agora tudo bem, se resolveria, mas no futuro, se alguém fizesse alguma indisciplina com o Raniel e fosse punido, alguém ia dizer, peraí, mas Hugo fez e não foi. Você sempre fala muito isso aqui, né? Gerenciamento de grupo, vestiário. Alguns técnicos precisam, né, ter esse tipo de situação absolutamente no controle deles. E assim no futebol, né? Se você permite coisas, de repente você não consegue mais controlar o vestiário, como se diz. Na linguagem do futebol, é perder o vestiário. Então, o que o Hugo fez é ridículo, né? Isso aí você não vê no futebol, né? Esse tipo de atitude não combina, né, com o profissional que está ali no comando técnico. A gente falou sobre isso ontem, né, João? Se vê até o seguinte, o cara sai chateado, mas cumpre a decisão. Exato. Sai, fica chateado. O cara sai chateado, a gente já viu muito. Mas diz, pô, mas cumprir a decisão. Sai com cara de, como a gente diz no futebol, né, como a gente costuma dizer, cara de poucos amigos, né, mas senta lá com raiva, a câmera mostra lá, o cara tá chateado. Tem aquela coisa do jogador que diz, deixa só mais um minutinho, né? Mas agora dizer, não vou sair. Cobrar um escanteio, deixa eu bater o escanteio, deixa eu ir para a área, ok. Não vou sair, não saio. É terrível. Mas eu acho o seguinte, sabe, João, você ontem passou aqui o histórico do Hugo. Aí saiu falando dos clubes, Olaria, quer dizer, um jogador de 34 anos. Eu acho que o Hugo não conseguiu lidar com essa coisa da idolatria. A torcida do Santa Cruz precisava de um ídolo. Ele apareceu lá no ano passado, fez os gols, não tirou o Santa Cruz da Série D, ao contrário, né? Nos jogos contra o Tocantinópolis ele não brilhou. Mas ele tinha uma certa necessidade de aparecer com frases... A imagem que ficou é que Hugo não é que queria ser maior, mas ele achava que era maior do que qualquer um do grupo. Ele não soube lidar com a idolatria, sabe? De repente o torcedor do Santa Cruz gostava dele, por causa de fazer gols e tal. Aí veio aquela provocação com o Retrô, deu certo, porque ele decidiu. Mas depois, o que veio depois, aí já não ajudou mais. Aí provocou o Náutico. Tocantinópolis. Contra o Tocantinópolis não apareceu, demorou para voltar, você já falou tudo aí. Provocou o Náutico. Mas vou dizer, viu? E a cereja do bolo, como se diz, foi recusar-se retirar do campo numa substituição. Então, é uma pena, porque é um jogador de 34 anos. Né, e que poderia sair do Arruda, né, do Santa Cruz, a família está aí, né? Como um ídolo, como, por exemplo, é o Pipico, que está voltando e já teve lá o nome dele gritado pela torcida tricolor. Tem gente que não gosta mais dele, divide opiniões, mas queira ou não, tem uma história no Santa Cruz, são 46 gols marcados. Aí o Hugo não, eu acho que o Hugo se perdeu no personagem. É exatamente isso, se perdeu no personagem. Eu acho que o Hugo tinha que refletir antes de fazer algumas coisas, né? Já está no final de carreira praticamente. Não vai ter uma chance de jogar num clube tão grande como o Santa Cruz, com a liberdade que ele tinha, né? Ô, João, você passou o histórico dele aí, Volta Redonda, Olaria... São clubes menores, bem menores, né? Passou no Náutico também. Passou no Náutico, naquele mais uma passagem apagada, né? Mas sempre passagens apagada. Assim, no máximo 9 gols. Né? Não teve mais do que isso. Então, realmente foi esquisito, né? O Hugo estava 2 anos sem fazer gol antes de vir para o Santa. Aí o Santa abriu as portas, ele respondeu bem. Ele aproveitou o momento. Né? E para ser bem sincero, Haroldo, tirando essa parte ali da palavra que ele utilizou, eu não sou contra a provocação, não. Desde que o cara resolva, enfim. Não sou contra. Acho que se ele quiser provocar, ele provoque. Desde que não atinja, não desrespeite ninguém. Mas a palavra foi utilizada errada. Mas o grave também foi essa questão do desrespeito com o comandante. Como eu falei aqui, isso é a cereja do bolo, né? Eu vou dizer uma coisa a você. Se ele não tivesse feito nada daquilo, da provocação, da palavra, do atraso, mesmo assim, se ele fizer só isso aqui, entre aspas, só isso, de dizer que não iria sair, ainda assim ele correria risco de cair, porque é muito grave. Já seria um bom e grande motivo para ele deixar o clube. Porque é muito grave, né? Desrespeitar um comandante publicamente, né? Publicamente, é um negócio assim, enfim. E quem tá entrando também merece uma chance, quer agora, jogar, sim, né? Os jogadores... É como se você dissesse, eu não vou entrar no teu lugar, quer dizer, o Marcelinho, né? Ali com a cara de assustado à beira do campo, sem saber o que fazer. Né? E assim, para os jogadores, ele ficou sozinho nessa. Sozinho que eu digo assim, se ele esperava algum apoio, porque tem jogador que o treinador não gosta, né?
aliás, tem treinador que os jogadores não gostam. Aí alguém apronta alguma coisa com o técnico, os caras gostam. Ó, por mais que ele esteja errado aí, esse cara tá merecendo. Tal. Tem jogador que não gosta do treinador. Mas nessa, ele fez um desrespeito com um treinador que o grupo gosta. E todo mundo que está dando declaração sobre esse caso diz: Hugo sabe que errou e o erro dele foi grave. A gente gosta dele. Me parece um rapaz muito sério e trabalhador, Ranieri, né, João? É verdade. Não, e não cara bem quisto no meio, né? Simples, né? Não tem muita vaidade. Você vê que quando o Santa vence jogo, tal, ele não fica aparecendo, querendo subir alambrado, né? Ele é muito tímido, né? É muito na dele. E sempre essa galera que sobe alambrado tá aí parado, João. E sempre diz isso, né? Que quem tem que brilhar são os jogadores, tal. Eu acho o Ranieri muito simples. Agora, e tem erros, muitos erros, né? De escalações, de decisões, mas são erros naturais de um técnico, de qualquer profissional. Agora, esse ponto aí do Hugo, se ele esperava algum apoio, ele não teve de ninguém. Todo mundo foi contra. Alguns jogadores estiveram do lado dele para dizer o seguinte: olha, se você ficar, a gente vai conversar com você. Arthur ontem esteve no fórum e disse: olha, eu sou um dos melhores amigos do Hugo no elenco, né? Até porque eu já estava no passado e tal. Eu disse a ele: ó, você está totalmente errado. E ele assumiu que estava totalmente errado e estava batido, porque ele disse: poxa, eu estou saindo por minha culpa. E isso pesa, né, na cabeça do jogador, né? Poxa, quando ele não tem culpa, é injustiçado, ele fica chateado. Mas eu acho que fica aquele sentimento de: caramba, que droga eu fiz, né? Porque eu que causei toda essa confusão. Então, tinha tudo para sair de outra forma. Ele né? sentiu, os jogadores até disseram. Ontem o Arthur chegou a me dizer: olha, se a gente for consultado, a gente talvez tente reverter, porque a gente gosta de Hugo, mas ele sabe que errou. Ele precisa corrigir isso. Mas o Ranieri não aceitou. E assim, eu no lugar do Ranieri não aceitaria. Zé Teodoro, que ontem disse aqui na Rádio Jornal, que é sempre a favor de um voto de confiança, né? Que é sempre a favor de uma segunda chance. Zé, se fosse o treinador, também não aceitaria. Eu acho que se Zé fosse o técnico, dificilmente aceitaria. Porque mexe com o futuro do treinador no vestiário. Não é só um simples fato do momento, né? Enfim, Hugo faz parte do passado. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Uma página virada e outra página começa a ser escrita no Santa Cruz. A volta de Pipico, né, João? O repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, esteve lá no Aeroporto Internacional de Guararapes e conversou com o Pipico. O jogador foi recebido lá por alguns torcedores. Eu vi um depoimento, Haroldo, no Twitter, de uma torcedora do Santa que postou o seguinte: minha avó fugiu de casa para ver o Pipico no aeroporto. E, de fato, tinha uma senhora, né, lá abraçando o Pipico, com a camisa do Santa Cruz, tirando foto com ele, e já está aí viralizando na internet essa postagem. E o Leonardo Vasconcelos registrou a chegada do Pipico lá no aeroporto. Espero poder continuar aqui fazendo gols e ajudando o Santinha a cada vez crescer. O carinho é gigante, ou seja, vai ter muito que retribuir, né? Com certeza. Se Deus quiser, eu vou trabalhar muito para poder retribuir todo esse carinho para você. Mas tá surpreso com esse carinho todo? Com certeza, cara, porque é um carinho que eu tenho que quando eu saí, eu falei nas minhas redes sociais, né, que eu amava esse clube, que eu fui muito feliz aqui. Espero poder retribuir todo esse carinho, todo esse calor do torcedor dentro de campo. Nossa, mas tem muita selfie para você tirar aí, aproveita. Pronto, aí a participação do Pipico, né? Na chegada, o jogador já falou, já chegou com 3 filhos, uma esposa, trouxe a família inteira. Não veio, de fato, só para passar esse início de contrato e depois manda a família vir, não. Já veio com todo mundo. A família do Pipico é apaixonada por Recife, né? Então, estão todos felizes. Eu estava vendo a Laurinha, né? Que é a filha do Pipico. Ela postou na rede social dela no dia do acerto com o Santa Cruz. Tem uma notícia muito, muito boa. Estou muito feliz. Meu pai está voltando para Recife. Então, são pessoas que adoram aqui o estado, adoram o Santa Cruz e estão bem felizes com esse retorno. Eu tenho certeza que Pipico vai dar resposta em campo. É claro que existe uma desconfiança da idade. Se fosse para eu arriscar, eu acho que o Pipico vai dar certo. Muito bem, tá certo, João. Agora tem um outro detalhe, Haroldo. O Michel Douglas é o titular hoje, né, do Santa Cruz. Também falou hoje sobre o Pipico na entrevista coletiva. Primeiro ele comentou sobre o ombro, né, a luxação, se já está normal, já está bem.
ele comentou sobre esse assunto. Vamos ouvir um pouquinho do Michel Douglas e também sobre o Pipico. Não, hoje eu me sinto muito bem. A questão do ombro foi uma lesão chata, que o ombro, infelizmente, só se resolve na cirurgia, e eu não estou pronto para fazer essa cirurgia, né? Tem um campeonato, tem um ano grande aí, e eu trato melhor, fortaleço o melhor que eu posso, e a opção quando eu saio do jogo é mais o treinador, que é lógico, a gente tem que compreender ele, mas estou apto a jogar, a suportar uma partida inteira, mas aí vai da visão do treinador, que respeito muito. E, claro, isso que a gente quer jogar, né? Quanto mais tempo dentro de campo, melhor. Olha, é muito bom, né? A chegada do Pipico, claro. A gente, como centroavante, acho que todos se cobram, né? Não só a gente centroavante, mas todo o elenco está se cobrando muito, até mesmo que a bola chega mais à frente, né? Então, falar do Pipico, acho que é a melhor coisa. Ele está vindo com a gente, já é um cara que conhece o clube, tem sua história aqui, sua história muito bonita, e está vindo para ajudar a gente. Como você falou, né? Vai ser uma disputa sadia, mas que aí só tem para crescente do nosso grupo e para a reta do campeonato, né? Então o Pipico vai ser muito bem-vindo, como o G2 eu já vi ele ali agora, o Pipico eu não tive oportunidade ainda, mas vai ser um cara que vai ser muito bem-vindo aí, já conhece o clube, então já está meio caminho andado, né? Agora é só se inscrever e dar certinho para estar no próximo jogo. David Alemão e Daniel Pereira, na transição, estão correndo contra o tempo para serem opções para o jogo contra o Caruaru City. Quem já esteve treinando, Felipe G2.